Olá, eu sou Michele Fernandes e estamos começando mais um episódio do programa Globalize. Hoje é um dia muito especial, pois nós estamos recebendo Eduardo Miguez, superintendente de Desenvolvimento e Planejamento da Portos Rio, antiga Companhia Docas. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Michele. Agradeço pelo convite. É uma grande satisfação poder estar aqui conversando com você. Eduardo, se você está hoje à frente, né, de uma instituição muito importante, né, que você é toda a logística do Rio de Janeiro, basicamente, né, a Portos Rio. E como foi a tua trajetória para chegar até esse cargo, até essa função? Conta para a gente um pouquinho, nós temos muitos estudantes nos assistindo. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a tua carreira. Legal, Michele. É até bom, né, a gente falar para ver se, né, tirar algumas dúvidas das pessoas que estão aí nessa fase da faculdade, né? Eu me formei em administração, tá? Fiz na UERJ, né? Na época, eu até no meio da faculdade queria fazer marketing, a gente não sabia muito o que fazer. E meu último estágio, estagiei em vários lugares. Estagiei na área de logística, na área de finanças. Meu último estágio foi na FINEP, que é uma empresa pública, né? Que eles não... é a financiadora de estudos e projetos do governo. E quando eu me formei, eu não podia ser efetivado. Eu fiquei 6 meses como prestador, trabalhando na parte de inovação, capital de risco. E depois fui trabalhar com bolsa e resolvi fazer mestrado. E aí eu emendei o mestrado em engenharia de produção, para ampliar um pouco, né, o leque, fiz na COP, da FRJ. E assim que eu terminei o mestrado, eu fiz vários processos seletivos, que parece que a gente faz um e passa, né? Eu fiz vários processos seletivos na época de estágio, vários na época de trainee, e passei num da Petroflex, que hoje nem é mais Petroflex, já foi vendida, é uma petroquímica que fica ali em Caxias, e fui como estagiário, como trainee de logística. Então fiquei lá um ano e pouco, e gostei muito dessa parte de logística internacional. E gostava muito mesmo, eu trabalhava em fábrica. E aí a empresa estava depois uma época de compra, quer dizer, de venda, uma empresa alemã comprando ela. E aí eu fui convidado para ser coordenador de containers na Login Logística, né, uma armadora de cabotagem. E aí, cargo de gestão, fui para esse desafio também, foi muito legal, aprendi muito. Depois da Login, ainda passei pela Wilson Sons, logística, na parte de coordenação de logística, até que em um momento, eu resolvi fazer... Vi também que eu estava indo de empresa, pulando, e aí veio um concurso, né? É engraçado que na época eu estava até estudando para a Petrobras. E aí surgiu a oportunidade de um concurso de docas, que até então eu não sabia muito bem o que era docas. Fui ler, fui estudar, fiz a prova, passei. Então, desde 2010, eu tô na Companhia Docas, antiga Companhia Docas do Rio, atualmente Portos Rio. Portos Rio, ela é autoridade portuária, uma empresa pública, né, federal. Ela é autoridade portuária que faz a administração e gestão dos 5 portos públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente hoje administra o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, Porto de Angra dos Reis, Porto de Niterói e o Porto do Forno e Arraial do Cabo, que retornou para a gente recentemente. Então, assim, eu entrei como especialista portuário em 2010, a gente tem o que a gente chama de cargo comissionado, né? Então, eu virei gerente de planejamento, fiquei alguns anos como gerente de planejamento e desenvolvimento portuário. Depois, eu assumi a área a gerência de desenvolvimento de negócios, que é a área de novos negócios, de atrair negócios para o porto, para os nossos portos. E hoje eu estou como superintendente, né, de planejamento e desenvolvimento de negócios. Então, a gente faz os planos de desenvolvimento do porto,
prospecta clientes, prospecta oportunidades de parcerias e de negócios para as nossas áreas. Né? A gente tem embaixo lá uma equipe muito boa, técnica mesmo, de funcionários de carreira, que dão todo o suporte no dia a dia e trabalham pra caramba para que a gente possa, né, tá aí conduzindo os nossos portos. Fazer a coisa acontecer. Exatamente. Né? Isso é importante. Eduardo, me diz uma coisa. Eu estou no comércio exterior há 20 anos, né? Há 21 anos, para ser bem exato. E durante todos esses anos, nós vimos, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, a logística passar por diversas ondas, né? Vamos dizer assim, né? Não só a questão econômica, de alguma forma, né? Teve ali uma parcela, né, de contribuição, mas também a logística como tecnologia, como desenvolvimento. Então, nós tivemos um período aqui, agora trazendo para o Rio de Janeiro, tivemos um período no Rio de Janeiro que teve um boom, né? Eu me lembro muito bem que teve uma questão política, o impeachment da Dilma, e a partir dali começou a diminuir o fluxo, né? Pelo menos para quem estava operando no comércio exterior. E como está esse cenário hoje? Como vocês enxergam isso hoje? O que vocês têm feito? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, a gente identificou assim, 2 grandes gargalos que os nossos portos... Vamos dizer os portos, porque assim, nós somos os... quando a gente fala de comércio exterior, né? Você tem a logística aqui interna e o comércio exterior ele passa invariavelmente mais de 95% pelos nossos portos. A gente identificou um problema que o Rio teve grave em relação ao roubo de carga. Isso, de fato, foi... E é legal essa sua iniciativa, Michele, né, esse programa, porque busca a gente promover o Rio. Porque notícia ruim é que ele corre muito rápido, né? E, às vezes, até aumentando o que, de fato, ocorre. Acontece, né? Exato. De fato, acontece. Então, assim, teve, de fato, o problema do roubo de carga, que diretamente não afetou os contêineres, né? Era mais a logística de distribuição interna. Mas lógico que o embarcador, que as empresas de transporte, eles ficam receosos, ficam com medo. E a gente não está aqui para dizer que não aconteceu. E acontece, né? Mas a gente teve um programa no Sindicarga. A gente também tem aqui, importante dizer, órgãos muito atuantes. Não são instituições. Logística Brasil, Sindicarga, né? Coalizão Rio. São instituições que trabalham muito em prol aqui do nosso estado. Então... A gente tem um programa do Carga Blindada, né, da Associação Civil realmente ajudando também. E os índices, de fato, reduziram muito. Né? A polícia começou a ampliar as investigações, a combater. Então, hoje, eu posso dizer que não é mais um gargalo, tá, nosso, não é algo que, meu Deus, é um grande problema do Rio, embora, claro, que ocorra como ocorre em outras cidades, em outros estados. E que não é tão propagado não como é aqui, propagado, né? Exatamente. A gente já tem essa pecha, né? O marketing do Rio de Janeiro é bom. Exatamente. E uma outra questão, do ponto de vista econômico, imagino que seja a carga tributária. E isso é curioso, que a gente vê cargas que vão para o Rio de Janeiro e essas cargas entram por Santa Catarina. Ou seja, é mais barato para uma empresa trazer uma carga por Santa Catarina, botar num caminhão e subir até o Rio de Janeiro, e sem eu falar de poluição, né, de caminhão e tal, do que ele trazer pelo Rio. Então, a gente está muito esperançoso com a reforma tributária. A gente acha que a gente tende a ter um ganho de mercado, tá, quando, de fato, começar a valer, porque... A logística pode não ser o único fator, né, a ser levado em conta, mas sem dúvida vai ser o principal. Né? O custo logístico, o custo, lógico, mão de obra, de instalação, mas vai ser o principal. E a gente nisso é muito competitivo. Então a gente aposta muito nisso. Isso pode ajudar o outro fator que nos atrapalhou, que é a desindustrialização do nosso estado. Então, assim, a gente ampliando as nossas indústrias, a gente amplia também a nossa demanda por comércio exterior. E eu acho que esse movimento que eu vejo que está voltando, e eu vejo com muita esperança com a reforma tributária isso avançar ainda mais. Porque a infraestrutura logística hoje do nosso estado não só não deixa a dever nada para o resto do país, como é melhor do que muitos. Eu posso falar como usuária, você tem toda a razão. É muito boa. Claro, tem
tivemos, né, alguns problemas pontuais Sim. que foram resolvidos, né, como Sim, você sim. está dizendo. E você falou uma coisa muito interessante, porque eu costumo sempre debater isso. A gente saiu do Rio de Janeiro e você foi para o Custo Brasil, que é o quê? São os nossos gargalos, né? O tal do tão falado Custo Brasil. Exatamente. Logística, tributação, burocracia. Então, eu acho assim, só esses três que eu já estou citando, eu acho que já está sendo trabalhado, né? A questão tributária, a questão logística, portos aí que estavam abandonados, que hoje em dia não existe mais no Brasil, né? Tem, por exemplo, você vai lá para Norte, Nordeste, né? Já tem um volume Sim. considerável de carga, né? Sim. Então, falando um pouco de custo Brasil, dentro, né, dessa seara de reforma tributária, você enxerga uma melhora? Sem dúvida, a gente vê hoje outros portos, assim, o Porto de Santos hoje ele é o principal da América Latina, não só do Brasil. E a gente não trabalha, não, a gente quer ser maior do que Santos. A ideia não é ser maior do que Santos. Santos tem não sei quantos, dezenas de terminais dentro dele. Santos está próximo do grande mercado consumidor do país, das grandes indústrias que foram para São Paulo. Só que Santos está colapsando. Santos está gargalado. Santos tem filas de caminhão, quando é época então de safra. E isso se traduz diretamente em custo de frete, em custo ou perda de competitividade e perda de margem para o embarcador. A gente tem fila de navio. Santos tem problemas no calado do navio. Então, o que a gente está colocando é... O Rio de Janeiro hoje, a gente não tem fila de navio. O Rio de Janeiro hoje não tem fila de caminhão. O Rio de Janeiro é atendido pela ferrovia. A gente, quem não sabe, a ferrovia da malha da MRS, ela atende Minas Gerais, ela vem para o Rio de Janeiro, vai para Itaguaí, pega parte de São Paulo. Então, e nós temos uma obra prevista, uma obra privada da MRS, para acontecer dentro do Porto do Rio de Janeiro, que ele vai expandir ainda mais a malha ferroviária dentro do porto. Hoje, parte do porto, o terminal de contêiner, o terminal de siderúrgico, é atendido pela ferrovia. Essas obras vão aumentar o acesso, melhorar o acesso, e vão colocar até o porto inteiro, praticamente, com acesso direto ferroviário, o que reduz o custo, porque reduz o tombo, né, de que a mercadoria tem que fazer, reduz o manuseio, menos risco para seguradoras, isso traduz também melhor operacional. Então, assim, a gente está... E é uma verba que é da MRS. Esse investimento, é bom que se fale, que entrou como contrapartida, uma das contrapartidas da renovação da concessão. Então, é um investimento que vai ocorrer. Então, a gente está cada vez mais se preparando. A gente hoje está apto, no Porto do Rio de Janeiro e de Itaguaí, a receber os maiores navios que vêm para a costa leste da América do Sul. E qual é o calado? A gente hoje chega está homologando para 15,3 de calado. É super navio. Exatamente, são os New Panamax, né? New Panamax. São os New Panamax que têm 366 metros de comprimento, então eles conseguem atracar nos nossos portos. O problema é que em Santos ele já não vai conseguir atracar com o calado máximo dele. O que a gente está se colocando, olha, ele pode ir para Santos e vir para cá depois, que ele não pode botar mais carga e vir para o Rio. A indústria mineira é uma grande demandante do nosso porto. A gente brinca que nós somos os portos do Rio e as portas de Minas. Exatamente. Porque não faz sentido nenhum, né? Para São Paulo, aqui é muito mais próximo. E tudo isso que você falou, não tem uma fila. Exatamente. Né? Todos esses entraves que tem em São Paulo, né? O porto é gigante, tem uma estrutura muito grande, contudo, tem fila, tem os problemas também em virtude, né? A questão das commodities que saem por lá. Né? Isso tudo faz com que se torne um grande gargalo ali. Eu estou falando como usuária. Tá? Mas é verdade. Para você ter uma ideia, até a soja, que nós não temos operação de soja nos portos do Rio, né? Até a soja já tem consultado a gente para ter opção, para ter alternativa de migrar, seja de Paranaguá, seja de Santa Catarina ou de Santos, para que eles possam eventualmente ter um desafogo, né? Porque o navio custa muito caro ficar muito tempo parado esperando para operar. Foi muito interessante você ter comentado sobre o calado. Eu estive em 2016 no Panamá
O cônsul do Panamá, o cônsul-geral, também esteve aqui com a gente, batendo um papo. E eu vi a inauguração desse segundo canal, que é a ampliação do Canal do Panamá, com os supernavios, né? Aí, quando você falou, na hora eu me lembrei que é justamente o... Porque antes era o Panamax, né? O Panamax. Tamanho Panamax, e agora é a nova geração. Exatamente. Que passa pela ampliação. Isso é muito interessante, porque o Brasil precisa conhecer mais o que o Rio de Janeiro oferece nesse sentido. Por muito tempo, nós ficamos com esse marketing negativo e deixamos de colocar os nossos diferenciais, né? Eu digo como... Não sou carioca, mas eu sou mineira de coração, sou carioca. Então, a gente precisa fazer, né, essa agenda positiva e mostrar o que nós temos de melhor. Que isso é incrível. Isso dentro da logística faz toda a diferença, né? Faz todo... E daqui a pouco, eu acredito, o Rio de Janeiro também vai estar exportando aí commodities. Depender da gente, estamos aí trabalhando. Exatamente. E a gente vê... E aí, quando fala do Rio de Janeiro, se não for o Porto do Rio, você tem o Porto de Itaguaí, né? O Porto de Itaguaí hoje tem até uma facilidade, se a gente for pensar em soja, por exemplo... É um porto que não está incrustado na cidade, né? É um porto que tem hoje uma via direto para ele, o arco metropolitano. Portão do Porto de Itaguaí, não sei quem já teve oportunidade, um problema zero de confluência ali com o tráfego urbano. E a gente tem muita área, a gente tem ali em torno de 2 milhões de metros quadrados no Porto de Itaguaí. De retroárea. De retroárea disponível para novos arrendamentos. E uma curiosidade, Michele, que você falou que as pessoas têm que conhecer mais, né? É engraçado, a sociedade, a gente lá está pensando muito nisso. A população do Porto, da cidade, no entorno do Porto, não conhece. Quando eu vou em Santos ou quando eu vou em Vitória, a gente percebe que a população dá importância para o Porto, sabe a importância e a relevância que o Porto tem para aquele município. Um exemplo é Santos, né? Tudo gira em torno do Porto, né? Exatamente. É impressionante como eles valorizam. Exatamente. A gente, para minimizar, a gente chegou a fazer o Sindopet, que é o Sindicato dos Operadores, um vídeo até narrado pelo Sérgio Lorosa, para explicar, né, o que acontece ali dentro, porque é muito... eu ouço muitas pessoas falando, passo pela Ponte Rio-Niterói aqui, um monte de navio abandonado. Porque você vê um monte de navio, mas não tem nenhum navio abandonado ali, naqueles que eles estão vendo. Você sabe que esses dias me perguntaram, Michele, por que tem tanto navio abandonado? Eu falei, o nome disso é fundeado. Exatamente. Ele não está abandonado, ele está fundeado. Exatamente. Conta pra gente um pouco o que é, então, o fundeamento. Esses navios que a gente consegue ver da ponte, exatamente, você tem locais na Baía de Guanabara que são delimitados como área de fundeio, né? A grosso modo, são estacionamentos no mar para que os navios que por algum motivo precisem esperar para atracar. Então, eles se deslocam para aquele local para eles atracarem. Ou podem estar, por exemplo, aguardando para fazer abastecimento. Ou que até não precisa atracar, pode fazer manutenção, abastecimento. E muitos, nosso caso, por exemplo, o Porto do Rio hoje ele é muito sui generis. O Porto do Rio, ao contrário da maioria dos portos, a gente tem uma gama de operações muito grande. A gente tem aqui granel líquido, granel sólido, carga geral, temos trigo, temos passageiro, temos container. A gente tem uma série, e principalmente a operação offshore, que não tem os outros. Então, muitos desses que a gente vê ali são embarcações menores, né? Não são navios de container. De container rarissimamente ficam em fundeio. O nosso superintendente lá do Porto, Leandro, ele faz uma comparação que eu acho interessante, que ele diz que é como se fosse o Uber Flash do mar. Né? Que são embarcações que ficam aguardando para fazer o apoio offshore. Então, por exemplo, a Petrobras, ela precisa levar algum equipamento, algum material, rancho, consumo de bordo para as plataformas. Eles chamam essas embarcações, que estão lá no porto, na área de fundeio, elas atracam, colocam os equipamentos e vão para as plataformas. Acabou o serviço, ou elas voltam, ou elas vêm de novo pegar outro material no cais. Então, elas estão sempre ali a postos para fazer essas operações. E para você ver, Michele, assim, a relevância que a gente tem, no Porto do Rio de Janeiro tem para esse tipo de carga, o Porto do Rio de Janeiro, foi graças ao Porto do Rio de Janeiro que a gente conseguiu dar o apoio, a Petrobras conseguiu dar o apoio para a primeira extração da camada pré-sal.
E hoje, o Porto do Rio de Janeiro representa 100% de todo o apoio portuário, todo o apoio offshore da Petrobras na exploração da camada do pré-sal. Então, assim, se a gente for pegar que o pré-sal hoje representa em torno de 80% da Petrobras, podemos dizer que hoje todo o suporte logístico da Petrobras sai do Porto do Rio de Janeiro. Excelente, Eduardo. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os diferenciais, porque nós estamos falando do Porto do Rio. Ainda temos os outros portos no estado, né? Para que a gente possa falar um pouco mais sobre esses diferenciais. Isso aí. Olá, voltamos ao segundo bloco do programa Globalize e eu estou aqui com o convidado Eduardo Miguel, que está falando um pouco sobre a autoridade portuária, a Portos Rio. Eduardo, falando um pouco agora de logística, né, que vocês respiram logística e tudo que vocês estão vivendo nesse momento novo do Rio de Janeiro, quais são os diferenciais da Portos Rio e qual o tipo de carga, principalmente, que vocês estão trabalhando nesse momento, né, que vocês está lá nos serviços, né, na lista de serviços que vocês oferecem? Legal, Michele. Essa pergunta é interessante, que gera muita curiosidade realmente as pessoas entenderem o que ocorre ali, né? No Porto do Rio, começa pelo Porto do Rio, muita gente acha que ali os armazéns não tem nada, não opera nada, que aquilo ali está tudo abandonado. Que é só né? festa, né? Que é só festa. É só festa. E não é, todos os armazéns ali... Então, eu vou dar uma passadinha assim do Porto do Rio. A gente tem, ali colada na Praça Mauá, a gente tem até armazéns pouco antes do 6 ali, é o nosso terminal de passageiro. Então, todos os cruzeiros, todos os navios de passageiros atracam ali, né? E uma curiosidade é que o terminal de passageiro ele tem 3 berços, para 3 navios. Mas Carnaval e Réveillon, a gente já chegou a colocar simultaneamente 12 navios. Então, aí vai para a parte de carga, tem que parar a operação de carga para colocar os cruzeiros. E vale destacar que o terminal operado pela Pier Mauá, né, só para fazer assim voltar atrás, o porto ele é público, né, o porto todo é público. Algumas operações, os terminais são arrendados para empresas privadas. Então muita gente fala de privatização achando que é o ente público que opera. O ente público não opera mais desde 1993, com a legislação que mudou. Então, hoje, todos os terminais que operam no Porto do Rio são privados, já são privados. A gente faz a gestão e a organização. Então, o Pier Mauá, ele ganhou nos últimos 2 ou 3 anos como o melhor terminal de cruzeiro da América Latina, pela Cruise, né, Cruise Awards. E isso é muito relevante, porque mostra a qualidade que é servida e quanto que o usuário, o passageiro, sente, né, que é bem atendido. Você indo mais para o lado, a gente hoje tem operação de granel sólido, sal. Por exemplo, tem um sal que vai lá para a região dos lagos, que antes operava no Porto do Forno, e hoje ele está operando no Porto do Rio de Janeiro. E ele faz uma operação que tem dado super certo. Ele vai lá para Cabo Frio e depois vai para a casa das pessoas, vai para a indústria química. A gente opera muitos tubos, a gente exporta hoje muitos tubos. A indústria mineira, por exemplo, ela exporta muito o produto siderúrgico, né? Então são bobinas, fio-máquina, tubos, sejam eles para a indústria da construção civil, sejam eles para a indústria offshore, né? De equipamentos da indústria offshore. Então sai muito pelo Rio de Janeiro. A gente tem, por exemplo, o trigo. Todo o trigo que abastece o estado do Rio de Janeiro e parte do estado de Minas Gerais, ele entra pelo Porto do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então, esse pãozinho que chega fresquinho na tua casa de manhã cedo, passa pelas mãos do nosso convidado. Que é o terminal operado o terminal de trigo do Rio de Janeiro. Ele é operado pela Bunge e Moinho Dias Branco. Esse trigo é importado, vem da Argentina, a grande maioria, vem da Argentina para abastecer, e aí ele vai de lá, depois ele vai para Caxias. A gente tem, por exemplo, operação de
de offshore, como eu falei no bloco anterior, a Petrobras, o único terminal que ela é arrendatária, ela é a titular do arrendamento, é o Porto do Rio. Ela deu recentemente, a gente teve, no final do ano passado, um arrendamento da área, onde ela entrou com 104 milhões de reais com valor de outorga, né, para ter o direito dela ter essa exploração. Tamanho crucial, importância que é, né? A gente tinha operação, agora está paralisada, a gente talvez possa ser retomado. A gente tem a operação de óleo bruto, que vai ir ali para a refinaria em Manguinhos, que abastecia aí mais de 50% dos postos de combustível de bandeira branca. Óleo básico, que vai fazer os óleos lubrificantes para os veículos. A gente tem 2 terminais hoje no porto. A gente tem carga, por exemplo, veículo. A gente tem o terminal de veículos da Multicar, onde a gente tanto importa quanto exporta veículos. 2 terminais de container extremamente eficientes na operação, né? E um detalhe, ano passado, a gente enfrentou um pico de demanda muito grande, porque um terminal de Santos e um terminal de Itajaí tiveram problemas. E os armadores, né, as empresas de navegação, tiveram que realocar toda a carga de transbordo para o Rio. Então, assim, onde tinha carro estacionado, virou pátio de container. E a gente conseguiu dar conta, os 2 terminais, de parabéns, trabalharam muito e conseguiram mostrar que o Rio de Janeiro está apto a receber qualquer demanda que vier. Então, o que a gente hoje tem nos containers, né? A gente recebe muito partes e peças de veículos para alimentar o polo, né, ali em Norte Fluminense, né, que a gente tem ali, do Sul Fluminense, na verdade, né? montadoras. Sim. Ali Resende, região. A gente exporta muito café. De Minas também. De Minas, principalmente. A gente exporta até veículo, tá? A gente tem importado veículo em container. As montadoras chinesas, muitas trazem container, sim, falta de demanda. Pedras ardósias e rocha, a gente traz de Vitória, por exemplo. Ele vem de feeder. Se eu não me engano. Ele vem de Vitória, quer dizer, ele vem do porto ali, sim, de Vitória, e passa no Rio para poder ir para o exterior. Porque os navios de grande, né, os maiores, não conseguem entrar em Vitória, então a gente faz essa baldeação no Porto do Rio. Faz como se fosse um feeder. Um feeder, exatamente. Tá. Faz o transbordo, que é o transshipment. Exatamente. Então, assim, a gente também serve como esse hub, né, para outros portos. Então, isso é muito interessante, né? Se consolidar como hub. Muito. Faz toda a diferença. Indústria farmacêutica, a gente ainda tem, né? Muitas indústrias farmacêuticas, espero que não saiam do Rio. E a gente exporta muito remédio também e importa muita matéria-prima. Então, assim, E o que eu falei da industrialização, porque quanto mais eu industrializo, mais eu trago material, bens de capital e mais eu exporto mercadorias. Isso é extremamente relevante. E muita matéria-prima que é importada, ela passa pela manufatura para ser exportada, ou seja, vocês trabalham 2 vezes, exatamente, né? Exatamente. A gente consegue gerar valor, vamos dizer assim, né? A gente traz e gera o valor na revenda. E do Porto do Rio, a gente me permite até que divulgar. Tem um portal Comex Rio que a gente consolidou lá todas as rotas que saem pelo Rio de Janeiro e por Itaguaí. Então, se alguém falar, olha, mas quais portos o estado do Rio atende para terminal de container? A gente consegue ver lá no portal todas as rotas, cada porto. E a gente consegue visualizar ali que o Porto do Rio está conectado com o mundo inteiro. Então, a gente tem carga direta, a gente tem linha direta para a Ásia, temos linha para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. Assim, não tem o que se falar, né, de conexão. E a gente continua, então, nessa batalha do dia a dia, que é trazer mais serviços, né, trazer mais navios, porque os navios ficando maiores, a gente acaba tendo menos navios vindo. Isso é uma característica. E por que os portos, Michele, e aí é interessante, por que os portos precisam fazer dragagem, né? Os navios, onde eu tinha antigamente 10 atracações, com navios menores, traziam menos carga. Eu começo a ter navios maiores, com mais carga e com isso menos atracações.
E os portos que não conseguem atender esses navios maiores, eles vão ficar como portos supridores, né? Eles vão ter o embarque do feeder que vai alimentar esses portos e trazer a carga deles, e vão começar a ter portos concentradores, e por isso que a gente precisa... Serão os hubs, né? Serão os hubs. E uma pergunta, até uma pergunta técnica. Eu tive a oportunidade de subir um portainer. Quem não sabe o que é o portainer, é aquele guindaste gigante, que eu morri de medo, mas eu fui, tem a foto, não é IA, foi real. Foi quando, na época, a presidente Dilma veio fazer uma inauguração aqui no Porto do Rio, e aí eu tive a oportunidade de subir num portainer para conhecer, e é incrível lá de cima, você vê a ponte Rio-Niterói toda, e principalmente nós fomos até o navio para buscar uma carga, né? E aí isso foi incrível, né? Eu fiquei com um pouco de medo, que eu lembro que, eu não sei o nome desse carrinho, né, que faz esse trajeto, tem um nome específico, mas o chão dele é de vidro, né? Então você vai ali olhando, para quem tem medo de altura. É bom olhar reto. Foi ótimo, foi uma experiência única. E aí eu te pergunto, para esse tipo de navio, vocês precisam de equipamentos novos ou esses equipamentos que estão instalados, eles são aptos a fazer todo esse tipo de serviço? É interessante essa pergunta. Todos os nossos terminais de container, eles já foram modernizados para que consiga ter uma largura, né, suficiente para pegar os containers na última, a gente chama de row, né, ali de fila, vamos dizer assim, fileira, né? Na última fileira de container. Os equipamentos mais antigos, eles tinham uma limitação, porque os navios eram menores. Você está falando hoje de boca ali, né, de largura, assim, de 52,5, 52,8, 53 metros. Então, hoje no Porto do Rio, todos instalados já têm condição de ir até o final e pegar esses containers, o que em outros portos ainda não acontece, né? Muitos os mais modernos já conseguem. Sim. Mas isso é importante. Aproveitando essa linha, esse fio, eu quero entrar em tecnologia, né? Porque você já está falando um pouco disso. Tecnologia, o que vocês têm assim, de novidade, diferencial de tecnologia? E se a inteligência artificial, de alguma forma, os processos já agiram ali com inteligência artificial? Como é que está isso? Então, a gente, desde pouco antes da pandemia, quando eu entrei na empresa, era tudo papel, né? Aquele serviço público bem papel mesmo, né? E antes de 2019, a gente já tinha esse processo de migração para uma base onde foi feito toda a digitalização de documentos. E o que acabou sendo muito bom, porque na época da pandemia a gente pôde ficar de fato em casa e trabalhar. Eu não consigo imaginar com papel na época. Então, a gente hoje usa, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informação do SERPRO, que é o mesmo que é ligado para outras docas, o ANTAC usa, o Ministério de Portos usa. Então, hoje é um sistema onde todos os processos internos tramitam ali. Né? Tem alguns sistemas também, a gente já usa, lógico, para a parte financeira, de contabilidade. E, do ponto de vista portuário, né, a gente implantou, alguns anos atrás, e aí foi um grande diferencial, porque uma grande reclamação dos caminhoneiros, transportadores, era o acesso ao porto. Para eu ter acesso ao porto, eu preciso ter autorização. O cadastro, né? O famoso cadastro. O cadastro, né? Que é importante entender. Assim, o porto só entra quem tem uma motivação. Não é qualquer um que pode entrar no porto e conhecer o porto. E, além disso, também é importante a gente falar, porque muita gente não sabe, eu digo como empresa agora de comércio exterior, os clientes não sabem eles acham que qualquer transportador está habilitado a retirar uma carga no porto. Eu falei, não é assim, tem que ter uma habilitação específica. Exatamente. Você pode até falar um pouco sobre isso. Todo transportador, para entrar no porto, ele precisa estar credenciado junto à guarda portuária. A guarda portuária é a guarda que cuida do interior dos portos. Ela é ligada, né? Ela, na verdade, parte da Portos Rio, né, funcionários de guarda portuária, mas são dentro da empresa, e eles fazem essa validação de toda a documentação. Então, antigamente, o transportador tinha que vir aqui, entregar todos os documentos em papel, tudo com um cartório, firma reconhecida. Depois de um tempo, era aprovado ou não. E isso não quer dizer que ele poderia entrar no porto. Quer dizer que ele estava apto a entrar no porto. Depois, para entrar no porto, você tem que ter a motivação. A motivação é a comprovação do agendamento
né, que você tinha para pegar alguma carga ou retirar. Há alguns anos atrás, a gente então fez, junto com essas instituições que eu mencionei, com o apoio de todas elas, a gente conseguiu fazer com que esse cadastro deixasse de ser manual. Então, tudo hoje passou a ser automatizado. Hoje ele entra no site lá do SGAD, que é o Sistema de Gestão de Cadastro, ele faz o upload de todos os documentos. Em pouco tempo, ele vai ter informação, olha, seu cadastro está habilitado ou faltou tal documentação. Né? E é importante que a Guarda Portuária ela vai fazer o intercâmbio de informação com outros órgãos públicos, vai ver se aquele documento tem algum problema, né? E faz essa conferência. E hoje todo terminal tem um agendamento, né? Então não é só de container. Então, para o transportador entrar no porto, ele de fato tem que ter esse cadastro e tem que ter feito o agendamento em algum terminal. E tem um horário limite que ele pode chegar lá. E não pode fazer turismo. Não Também pode fazer é outra turismo. coisa que nos perdem. Poderia ir no porto? Não. O porto está acontecendo uma operação gigante ali, que tem que ter segurança, né? Tem que ter esse comprometimento com a segurança. Não é qualquer um que pode ir lá verificar isso, né? Isso é uma Michele, a gente recebe... o turismo de curiosidade, de fato, não. A gente, muitas vezes, é questionada, né, por esse desconhecimento e tal. E a gente tem algumas divergências com outros órgãos públicos e tal. Não tem nada, vou abrir o porto, fazer aqui um parque. Que não é bem assim, né? O porto é uma área alfandegada, é uma área portuária de controle de acesso. Mas a gente recebe muito visitante, muito estudante. A gente tem um programa lá de universidade brasileira, escola técnica. Recentemente recebi algumas instituições americanas que estão fazendo intercâmbio de MBA. Então a gente tem essa possibilidade de receber, sim. Algo que a gente está estudando agora, e a gente sente falta dessa aproximação, como a gente comentou no primeiro bloco, com a sociedade, é fazer um programa de trazer as pessoas. A gente, do comércio exterior, falou, Michele, vem aqui conversar. Sim, eu tive a oportunidade de ir numa dessas visitas. Eu levei uma comitiva do Japão. Olha aí. E foi sensacional. Eles saíram super impressionados com tudo que eles viram, desde os armazéns, né, os terminais, e até mesmo a parte de equipamentos. Eles saíram com uma ótima impressão. Eu levei 2 cônsules do Japão e mais uma comitiva de empresários. Foi muito bacana. Então a gente está pensando em fazer isso nas próximas mesas. Trazer essas pessoas, né? Olha, aqui funciona. Porque as pessoas usam o porto. Você usa o porto. Sim. Mas você, às vezes, não tem o conhecimento. Então, vem, traz para perto, né? Leva o cliente. Né? E você pode se colocar, como autoridade portuária, até à disposição. Olha, se você estiver tendo um problema com o arrendatário, ou um problema no porto, fala comigo, de repente eu posso ajudar, né? Nosso papel, né? Então, essa aproximação eu acho muito importante. Mas, voltando aqui da tecnologia, que eu mudei ali, a gente implantou um tempo atrás também sistemas de câmeras e radares, que hoje o Porto do Rio de Janeiro todo é pego por câmeras. Então, a gente não tem mais ponto cego no porto. Eu consigo ver se tem alguma embarcação atracando a contrabordo. Eu consigo ver e eu consigo dar um zoom e ir lá na placa do caminhão que está na outra ponta do Caju. As ilhas, consigo ir nas ilhas, ver as ilhas, né? A gente já teve o caso de atracarem numa ilha próxima e a lancha da Guarda Portuária foi lá e mandou sair. Então a gente tem hoje essa tecnologia e temos o AIS, né? A gente consegue, hoje toda a Baía de Guanabara, a gente tem esse controle. E estamos em implantação do VTMIS. Qual a diferença, grosso modo? O AIS, a embarcação, tem que ter o transponder dela ligado para a gente poder identificar. Quando implantar o VTMIS, não vai ser preciso, que aí por radar, que a gente já comprou, todos já estão comprados, alguns instalados, a gente vai conseguir enxergar qualquer embarcação, independente de ter ou não ter o transponder. Então a gente vai aumentar ainda mais a segurança da área portuária, né? Então acho que essa tecnologia que a gente vem investindo, ela fala muito, assim, da segurança que a gente pensa nas operações e mostra, principalmente, para o exterior. Né? Você pode vir aqui, operar pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto de Itaguaí, que a nossa tecnologia está, no mínimo, igualada aos outros portos do Brasil
e bem competitivas com os portos lá fora. Excelente, Eduardo. Vamos manter essa página da segurança e falar um pouco, né, para quem está nos acompanhando, sobre como foi essa transformação do Rio de Janeiro, né, da gente ter saído de um período um pouco conturbado, né, o comércio exterior ficou um pouco ali à mercê disso tudo que estava acontecendo na questão segurança, e como agora a gente, né, tem trabalhado bem, né, não temos tido problemas nesse sentido e as coisas estão fluindo, né? Então, no próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a segurança, o que mudou, o que tem à disposição aí dos usuários. Legal. Voltamos para mais um bloco do programa Globalize com o convidado Eduardo Miguez, que é superintendente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos Rio, antiga Companhia Docas. É importante falar isso porque muita gente ainda não sabe. É verdade. Eduardo, eu queria falar um pouco agora sobre segurança. E segurança, acho que é o que molda, né, todo o empresariado, todas as empresas, todas as ações passam por segurança. Qualquer projeto novo que você faz, você pensa o projeto, você pensa em segurança. E o Rio de Janeiro passou por um momento tenso nesse sentido, né? O comércio exterior passou por um momento delicado, mas foi resolvido. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, como aconteceu isso e como a Portos Rio ajudou e teve ali também, né, os seus agentes ali, que fez toda essa costura, né? Essa questão da segurança, ela atinge muito o lado externo, né? Mas a gente não pode descuidar do lado interno. A gente sabe que os portos, invariavelmente, são rotas para entrada, assim como o aeroporto, de entrada e saída de ilícitos, né? Como fala o pessoal da Receita. Ilícitos. Ilícitos. E a gente precisa ter esse controle nos acessos, porque dentro dos terminais, dentro do porto, a fiscalização, tá, da carga, ela é no âmbito da Receita Federal. Tá? A Guarda Portuária, ela atua em parceria com a Receita Federal e com a Polícia Federal nos acessos. Então, essa análise de documentação, de cadastro, ela é importante porque algumas vezes a gente pega, assim, documento fraudado, documento que não foi adulterado. Já pegamos pessoas que eram procuradas pela polícia entrando pelo acesso, e aí é comunicado e a polícia... Então, assim, a gente vou dizer que a gente é a primeira barreira, assim, na entrada. Então, isso já dá uma segurança pra gente. E hoje, no terminal de container, em todos os terminais de container, é obrigatório o scanner, né? O container passar pelo scanner em 100% das cargas. Todos 100%. passam. 100% Ai, que interessante. Eu pensei pelos que... scanners. Acho que no passado era a amostragem, né? E eu lembro muito dessa época da amostragem, mas então agora 100% passa pelo scanner. O caminhão para ali e vai, né? Se eventualmente o funcionário da Receita entender que ele tem que abrir por algum motivo, aí ele vai pedir para segregar e abrir. Então, isso também já dá uma conformidade nos requisitos de segurança importante para a gente. Os portos hoje desde o dia do 11 de setembro, né, foi criado o que a gente chama de ISPS Code, né, que é um código internacional com requisitos de segurança que todo porto que queira receber ou enviar carga para os Estados Unidos precisa se adequar. Então, e esse código estipula níveis de segurança, nível 1, nível 2, nível 3, conforme risco que está ali aparentando. Então, todos os portos têm essa preocupação, são requisitos de segurança. Os terminais têm todos os cuidados dele também, junto com as inspeções feitas pela Receita. Claro que há casos ainda que a Polícia Federal e a Receita pegam atitudes ilegais dentro, né? E aí, para isso, tem que contar com funcionários de prestadores de serviço. Mas é algo que a gente hoje tem um controle muito grande. As próprias câmeras que a gente tem, que a gente consegue olhar
a contrabordo das embarcações dá uma segurança, inclusive, também para a gente compartilhar as imagens com a Polícia Federal e com a Receita, porque você consegue ter certeza que ali não está encostando em uma embarcação pequena para colocar, eventualmente, drogas nas caixas de passagem lá de ar que tem nos navios, né? Então, a gente consegue ter essa visualização. Então, eu acho que, com relação aos portos, a gente está com esse controle. E nos acessos, aí é preciso falar da atuação da Polícia Militar, que tem melhorado no controle, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Mas, de fato, isso tem que ser recorrente. A gente tem que ter cada vez mais controle, cada vez mais... não pode se descuidar, né? A gente percebe estratégias, principalmente na distribuição da carga, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Tá? Isso, a gente tem que passar essa imagem, né? A gente tem que passar isso porque a gente passa quando o índice de roubo está lá no alto. Quando o índice cai, aí não é difundido. Então a gente tem que colocar isso, olha. É a agenda positiva. A agenda positiva, isso que é importante. Tá, e agora a gente indo um pouquinho para as rotas, né, sobre os armadores que estão operando no Porto do Rio. Queria que falasse um pouco de Itaguaí também, dos outros portos, né? Conta pra gente como que estão esses contratos. Legal. Os armadores, né, todo ano eles fazem as concorrências deles, internas, bids, para ver qual terminal eles vão operar. Ou todo ano, ou a cada 2 anos, depende da estratégia. E eles se juntam, né? Você tem vários armadores, mas para os serviços eles se juntam. Então tem uma joint venture, tem um serviço compartilhado. Então você vê, às vezes, uma rota que tem 2, 3 armadores usando o mesmo navio. Então, para um porto, quanto mais opções de serviços, melhor, né? Então, como eu falei, o Rio de Janeiro hoje ele tem serviços para todos os cantos do mundo. E a gente agora... Para os terminais de container, né? O terminal de container é aquele que tem um serviço fixo, que a gente está acostumado, que a gente bota nosso produto, né? regular. Né? Que o que a gente compra vai chegar na nossa casa. Os terminais, outros terminais, é muito carga mais consolidada, ou que a própria empresa que está, por exemplo, no terminal de minério de ferro, que vai fazer a exportação. Que é o afretamento, acaba pegando um pouco do afretamento. Inclusive, no Porto do Rio, até esqueci de mencionar, a gente tem muita carga de ferro gusa, que vai para os Estados Unidos. Acabou que não entrou no tarifaço lá do Trump, então mas vai muito para os Estados Unidos. Na verdade, vai toda para os Estados Unidos. Então, a gente hoje... Vou abordar um pouco os outros portos, né, Michele? Que a gente focou muito no Porto do Rio. O Porto de Itaguaí, hoje, a gente tem um terminal de contêineres que tem 2 áreas ao todo 400 mil metros quadrados. A gente tem capacidade para receber também os maiores navios que operam hoje. E a gente tem hoje um perfil de carga tanto de contêineres, que a gente tem rota para a Ásia também, quanto de siderúrgico. Então, a gente recebe também muita carga via ferrovia, tá? Bobinas, chapas, via ferrovia para o terminal de contêineres, assim como um terminal muito grande, realmente, para o embarque de contêiner. Eles acabam competindo entre si, não tem, né? São 2 no Rio e Itaguaí, mas a gente vê isso de forma positiva. Eu vejo, os operadores, né, do Comex, a gente vê que acho que perfil de carga é diferente, né? Há uma competição até no serviço, mas o perfil de carga muda bastante, não muda? A gente tem a carga... Itaguaí, a gente tem muito mais a carga pesada, vamos dizer assim, a carga desse siderúrgico, a carga até mesmo para a CSN, né, que é dono do terminal, a gente tem carga de Minas, também chegando muito lá. E varia muito da rota também, do serviço que o armador vai colocar num local ou no outro. A gente tem muita carga de projeto também. A gente tem 2 terminais de exportação de minério de ferro. Né? O Porto do Rio de Janeiro é o maior porto público em exportação... o Porto de Itaguaí é o maior porto público em exportação de minério de ferro. E se eu pegar todos os portos, incluindo os do privado, ele é o segundo. O Porto de Itaguaí que faz digamos, nós temos 2 modais, né? Que a ferrovia chega até o Porto de Itaguaí, né? Explica um pouquinho chega também. sobre A isso. gente tem o minério, por exemplo, de ferro, ele sai lá das minas. A gente tem um terminal da CSN e um terminal da Vale. A carga sai lá, seja de Brumadinho, de Mariana, de Congonhas... Das Minas Gerais. Minas Gerais.
direto, vai para a ferrovia e chega ao Porto, assim como Ferrogusa também, tá? Quando vem para o Rio, vai direto na ferrovia. Então esse minério chega no terminal, direto, sem fazer tombo, né, que a gente chama aí na carga, vai direto. Tem um virador de vagão que joga esse minério para baixo. Depois o minério é carregado na pilha, você tem, lógico, a recuperadora, vários equipamentos que vão trazendo esse minério. E aí o minério não é a mesma coisa. Minério você tem teores diferentes, você tem características diferentes. Então, ou eles fazem blends com minério, ou utilizam determinados minérios. Cada empresa tem a sua estratégia. Você tem, quando vai embarcar, você faz também outras análises químicas do minério para saber o teor, por exemplo, de umidade. Se tiver com muita umidade, você não pode embarcar no porão do navio, né, por risco da embarcação. Então, esse minério, ele é 100%. Vai da ferrovia, dali vai para a recuperadora, e de lá ele já entra na esteira, e a esteira já joga ele direto no porão do navio. É uma operação, assim, muito automatizada, muito legal. Muita gente acha que é suja e tal, mas eu acho bonita. Logisticamente é bonita, vamos dizer assim. Eu adoro. Eu já falei, não posso dizer, porque como usuária eu sou apaixonada por tudo isso. Então a gente tem hoje esses 2 terminais que são os principais, o da CSN e o da Vale. E a gente tem um que está sendo implantado. A gente, no final do ano retrasado, a gente licitou o maior arrendamento do governo federal, que foi o arrendamento do que a gente chama de área do meio, que é o ITG-02, que é um terminal que fica entre a Vale e a CSN. Quem ganhou foi a Cedro Mineração, e eles têm um investimento previsto de 3,5 bilhões de reais. Eles têm 5 anos para montar todo o terminal, para começar a operar. Então vai ser um terceiro terminal de exportação de minério de ferro, que aí vai juntar essas indústrias, as minas, né, os produtores pequenos e médios, para ter esse escoamento por lá. Então, o Porto de Itaguaí, ele tem também, como eu falei, uma área greenfield muito grande, né, Shelly? Então, a gente hoje está estruturando projetos industriais para implantar indústrias na região, né? Uma a gente já licitou. Na zona primária ou zona secundária e fazendo dentro da poligonal do porto, né? Ele não vai ter necessariamente acesso ao cais. Sim. Tá? A gente poderia ter acesso ao cais, por exemplo, se você construir um berço, se botar uma tancagem. Mas seria zona primária, seria zona, né? dentro da área portuária. Então a gente pode hoje ter uma indústria ali que é a EBSE, vai fazer montagem de módulos, skids de plataforma. Isso já está licitado. E a gente busca indústrias, para armazenagem. A gente tem startups desenvolvendo, por exemplo, a COP tem startups que produzem através de pirólise, biochar, pode produzir barrilha. A gente tem indústrias que produção de energia renovável. A gente está enxergando Itaguaí, por exemplo, como um polo que a gente chamou na época de tentar atrair um centro de excelência em transição energética, que era a produção. Isso é excelente para o Estado, né? Exatamente. Para o Estado é geração de conhecimento, é imposto, é riqueza. Tecnologia, sustentabilidade, tudo junto. É sair na vanguarda, né, de que está em voga. Então, a ideia era a gente utilizar, inclusive com uma parceria com o Distrito Industrial de Santa Cruz, que é muito próximo ao porto, e a gente fazer essa simbiose com eles. Eles já têm um programa de simbiose industrial, e a gente entrar nesse programa com eles, onde esse combustível renovável poderia, de baixo carbono, vamos dizer assim, poderia ser utilizado para suprir indústrias do polo, e suprir também a demanda dos armadores de combustível de navegação. Então é o que a gente está muito embrionário ainda. A gente está na fase de estudos técnicos, de habilidade. Seria muito bacana porque você constrói um complexo, né? Exatamente. Eu conheci, no Nordeste tem muito isso, né? Tem Suape, eu conheci, há muitos anos eu não vou a Suape, tá falando muito, mas eu estive em Suape, estive em Pecém. Então, assim, Suape, achei sensacional o que eu vi naquela época que eu tive em 2017.
Nossa, já tem quase 10 anos. Quase 10 anos, o tempo passa muito rápido. E achei sensacional aquela coisa de você pega a mercadoria aqui, entreposta ali, exato, e já faz tudo, né, naquela área grande ali, você acaba resolvendo toda a cadeia logística. Itaguaí tem um pouco esse perfil de porto-indústria, Suape ainda é muito maior, né? Itaguaí a gente identifica esse perfil de porto-indústria. E é isso que a gente busca agora desenvolver para a região. Né? Acho que ainda tem um espaço ali para o terminal de granel sólido, um terminal, talvez uma tancagem, mas na retroárea acho que a indústria vai... Em Itaguaí, mesmo até o Porto do Rio, vocês têm algum projeto para escoar o café do sul de Minas? Foi ventilado alguma coisa sobre ferrovia com o café do sul de Minas Gerais? Porque isso é um grande gargalo, né? Uhum. A gente tem conhecimento de um projeto da retomada da ferrovia para o Porto de Angra dos Reis. O Porto de Angra dos Reis antigamente tinha ferrovia chegando direto. E, inclusive, acho que, se não me engano, a própria CSN escoava lá, através de lá, produtos siderúrgicos. E aí teve o Porto de Itaguaí, depois entrou em operação, começou a operar, e teve um acidente, não lembro se foi chuva, o que houve, que ocasionou a inativação da ferrovia de Angra. E um projeto que o arrendatário atual, junto com indústrias da região de Minas e com o governo, estão tentando desenvolver a reativação da ferrovia que ligaria o sul de Minas até Angra dos Reis. E seria, acredito, uma grande oportunidade para a exportação do café. Há um grande polo, né, no sul de Minas Gerais de café, que é o maior exportador do Brasil, né? Volume muito grande. Tirando o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo tem um café Conilon, lá a gente tem um café especial. Como mineira, eu posso falar um pouquinho do nosso cafezinho, do queijinho mineiro. É isso aí. E você acha que nesse desenho logístico entre o marítimo, o ferroviário, você acha que é menos favorecido, que não existe um olhar tão forte, um movimento tão grande para o modal ferroviário? Você acha que, a tua opinião, como operador portuário, você acha que é um modal que é deixado de lado? Eu acho que o modal foi por muitos anos deixado de lado, né? A gente cresceu para a rodovia e deixou de lado de fato. Então a gente tem problemas estruturais graves de diferença de bitola. Você tem duas linhas que você olha, o trem pode sair de uma e pegar a outra. E não pode, porque você tem uma bitola maior, né? A distância do trilho maior do que a outra. Eu acho que a gente, como país, eu diria, a gente começou a se movimentar. Pelo menos a gente tem muita discussão, construção de ferrovias, trechos ferroviários, uns contra, outros a favor. Acho que tem trechos, na minha opinião, que talvez desnecessários. Acho que tem trechos necessários. Né? A gente tem muitos especialistas hoje abordando. Também não adianta eu ligar uma ferrovia, nada ou coisa alguma. Eu preciso ligar uma região produtora a um porto, né? Via de regra... Exemplo, o café, né? Exato. Que a gente está comentando. Exato. A ferrovia precisa ligar uma região produtora a um porto. Normal. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Então, essa de Angra, por exemplo, faria todo sentido? Faria. Eu tenho hoje uma demanda grande, então é fazer conta, né? Qual o custo dessa reativação. No Porto do Rio, a gente está fazendo esse investimento, né? De voltar e aumentar e deixar assim... Porque o custo tende a ser mais barato e depende da logística de cada empresa também. A gente sabe que para embarcar na ferrovia, às vezes, eu tenho que ter um tombo na carga... Então, vou dizer que uma distância muito curta não faz nem sentido. Uma distância curta não faz sentido eu botar na ferrovia. Mas uma distância longa começa a fazer sentido do ponto de vista financeiro, econômico, financeiro. Então, acho que para cada realidade, cada tipo de carga, você tem ou não, a demanda ferroviária. Angra, hoje, por exemplo, é um porto que está em crescimento. O Porto de Angra está olhando muito também para o apoio offshore. Ele também está situado numa zona estratégica, assim como o Porto do Rio. Muito próximo da Brasfels, né? Que é um gigante. Dali, exatamente. Né? Ele é um ponto importante, tá? De localização. Está movimentando siderúrgico, está se colocando como um terminal, colocando para o mercado, né? Como uma opção. Olha, se não tiver pátio em outros, eu estou aqui para... Hoje, Angra tem um problema do acesso, realmente, o acesso a alguns tipos de carga,
principalmente de projeto, fica mais complicado, Deixa eu passa só explicar. por dentro. A carga de projeto, quando a gente fala carga de projeto, a gente fala carga de grandes dimensões e muito peso, que são as famosas também heavy lift, né, em inglês, que é a dimensão muito grande e, ao mesmo tempo, muito pesada. São aquelas cargas que param a estrada. Você vai na Dutra, de repente, parou o trânsito todo, tem uma carga de projeto passando, elas param a estrada. É isso aí. São grandes turbinas, grandes geradores, pás eólicas. Exatamente. Então, acho que Angra hoje está muito bem posicionado. Niterói. Angra, por exemplo, tem uma base de fluidos lá que está hoje buscando demanda. Então, acho que está apto ali para receber. A gente tem em Niterói um terminal que hoje está arrendado, que trabalha com apoio offshore, que trabalha também com essa indústria. E o Porto do Forno, né, a boa notícia é que a gente está retomando a operação. Para retomar a operação vai demorar um pouquinho. A gente licitou o Porto do Forno recentemente. O Porto estava com a prefeitura, ele estava há mais de 5, 6 anos parado, né, foi embargado pelo IBAMA. Então, acabou a concessão para a prefeitura e a Secretaria de Portos retornou o Porto do Forno para Portos Rio. A gente fez um amplo estudo no mercado, a gente abriu um chamamento público, foram mais de 13 manifestações de interesse, né? Recebemos muito também, tem que ser turismo, tem que ser carga, tem que ser turismo. Isso é muito interessante, né? Ouvir a população, ouvir os usuários, isso é muito interessante. A gente busca sempre fazer o chamamento. Muito obrigada. Estamos chegando né? ao fim. É muito bom conhecer um pouco, né, do trabalho que vocês fazem, porque para muitos, há muitos, né, mistérios aí nesse tipo de trabalho, principalmente guarda portuária. Todo mundo fala, como assim que é a guarda portuária, né? Então foi muito interessante as informações de comércio exterior e de logística também, principalmente, que é a tua atuação em logística, e saber do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, que é o principal, né? Essa agenda positiva, a gente levar os diferenciais dos portos, o que está sendo feito dentro da logística marítima e que é sensacional, né? Todo o Brasil precisa saber disso. Então, muito obrigada pela presença, tá? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa, Michele.